Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. Eu sou a Tainá e hoje nós vamos fazer o primeiro pão de fermentação natural aqui do canal, com uma sova bem fácil e que é ótima para quem está iniciando no mundo dos pães. Na receita de hoje eu vou utilizar o levain que a gente fez no nosso último vídeo. E se você não viu, eu vou deixar o card aqui e o link na descrição. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para não perder os nossos vídeos. Antes de começar a fazer o pão, você precisa refrescar o seu fermento para deixar ele ativo. E é isso que eu vou te mostrar agora. Você vai separar 25 gramas de levain, acrescentar 50 ml de água e 50 gramas de farinha, misturar bem e deixar crescer até dobrar de tamanho, o que pode levar de 4 a 6 horas. O momento ideal de utilizar o levain é quando ele dobra de tamanho. Quando for usar o seu levain, não se esqueça de alimentar com uma quantidade um pouco maior, para não ficar sem fermento e ter que começar do zero. E para você que está fazendo o levain do nosso vídeo, a partir do dia 7 você pode utilizá-lo para fazer esse pão. Vamos lá conferir! Esses são os ingredientes do nosso pão, e essas medidas você vai encontrar na descrição do vídeo. Nessas quantidades, essa receita vai render um pão de 500 gramas. Nós primeiro vamos misturar todos os ingredientes secos e reservar. Eu gosto de usar a farinha de centeio porque ela agrega sabor ao pão, e caso você não tenha, pode substituí-la pela farinha de trigo integral. Ou se preferir, pode usar somente a farinha de trigo comum. Em outra tigela, nós vamos adicionar a água e somente 60 gramas do levain já refrescado e misturar bem. Agora é só acrescentar os ingredientes secos aos líquidos e mexer com uma colher até estar homogêneo. Quando terminar é só cobrir e deixar descansar por 10 minutos em temperatura ambiente. Após esse tempo, vamos fazer 4 sovas com um intervalo de 10 minutos entre cada uma delas. Essa é uma sova bem simples, é só você pegar pela lateral da massa e puxar para o centro. Gire um pouquinho a tigela e repita o movimento com outra parte da massa. Você vai fazer isso de 8 a 10 vezes. Nessa primeira sova é normal a massa estar mais pegajosa, mas com os descansos ela vai aos poucos, absorvendo a farinha e desenvolvendo mais o glúten. Cubra e deixe descansar por mais 10 minutos. Vamos para a segunda sova. Repita o mesmo movimento de 8 a 10 vezes. Você vai notar que no decorrer de cada sova a massa vai ganhando estrutura e começará a oferecer mais resistência. Na quarta e última sova, vamos repetir o mesmo movimento, puxando a lateral e pressionando no meio de 8 a 10 vezes. No final, vamos enfarinhar um pouco a bancada somente para ajudar a dar uma forma de bola na massa. E agora que acabamos as sovas, vamos cobrir e deixar descansando por 1 hora. Depois do descanso de 1 hora, vamos retirar a massa da tigela e bolear novamente. É importante fazer isso para adicionar uma tensão na superfície da massa, o que vai ajudar a manter a sua estrutura.
Além disso, essas massas mais hidratadas precisam de um acessório chamado baneton, que ajuda a manter sua forma até o momento de assar. Esse é o baneton redondo, mas você encontra em vários outros formatos. Se tiver interesse, você vai encontrar o link desse e outros utensílios na descrição do vídeo. Caso não tenha um baneton, vou te mostrar uma boa forma de adaptar com o que você tem em casa. Aqui eu usei uma peneira, que precisa ser maior que o pão, uma tigela e um pano de prato. É importante esse pano de prato ser lavado com sabão neutro e sem amaciante para não passar sabor para a massa. Polvilhe farinha em quantidade suficiente para a massa não grudar no pano e coloque o pão com a emenda virada para cima. Essa vai ser a parte de baixo do pão quando a gente for assar. Como esse pão vai fermentar por 24 horas em geladeira, você deve cobrir bem com plástico para ele não ressecar. Após 24 horas, vamos retirar o pão da geladeira e deixar fermentar até quase dobrar de tamanho. Isso pode levar de 2 a 4 horas, mas esse tempo pode variar dependendo da sua temperatura ambiente e da temperatura da sua geladeira. Eu utilizo papel Dover, que é um papel manteiga encerado, já que o papel manteiga normal geralmente gruda no pão. Depois de retirar o excesso de farinha da massa, eu vou usar uma lâmina para fazer o corte. Esse corte, além de deixar o pão bonito, vai fazer com que ele cresça mais e de maneira uniforme, já que funciona como uma chaminé auxiliando no escape dos gases da fermentação. Para assar o pão, eu vou usar uma panela de ferro pré-aquecida a 250 graus por 30 minutos. A panela de ferro é ótima para assar pães, já que conserva bem o calor e por ter uma boa vedação retém o vapor d'água, proporcionando uma casca crocante que se assemelha aos dos pães assados nos fornos profissionais. Na hora de assar, reduz a temperatura do forno para 230 graus e o nosso pão vai ficar por 20 minutos com a panela fechada. Depois desse tempo, vamos terminar o cozimento sem a tampa por mais 20 minutos ou até dourar. Retire o pão da panela com muito cuidado para não se queimar e coloque em uma grade para resfriar. Durante esse tempo ele vai terminar de cozinhar, então não tenha pressa para cortar.